É isso aí, rapaziada. Tudo certo? Estamos aqui com a nossa videoaula gravada, sangue, suor, lágrimas, preparação de material, mas vamos aí, não vamos deixar de atender vocês, tá, pessoal? Vocês não podem ficar desamparados nesse momento onde o mundo passa por isso. Nós todos estamos passando por isso. E que isso seja... Eu estou dizendo isso em todas as aulas porque é realmente um sentimento que eu tenho e que eu divido com todos os meus alunos, pessoas. Nós temos que passar por essa tempestade e é inevitável a passagem, mas que ela seja da maneira mais confortável, da maneira mais sã, mental e corporalmente falando, e que a gente consiga superar tudo isso por esses artifícios tecnológicos, né? Confesso que eu sou bem melhor com uma chave combinada, um torquímetro, um machado, mas eu vou ter que aprender a lidar com essas tecnologias todas aqui. Eu tive que me virar, eu fiz uma imersão assim, em vários métodos para a gente poder se comunicar e descobri um que atendeu boa parte das minhas expectativas. Então vamos lá, vai ser algo novo para mim e eu espero que eu também atenda as expectativas de vocês para essa aula. Pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar da classificação das substâncias puras, as misturas. Nós vamos trabalhar também os conceitos de mudança de fases, né? Os diagramas de mudanças de fases das substâncias puras e das misturas, a classificação de sistemas em sistemas homogêneos e heterogêneos. Vamos entrar nos métodos de separação de misturas. Vai ficar um vídeo um pouquinho longo, talvez eu tenha que fracionar esse vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos tocar o barco, beleza? Vamos nessa. Começar aqui abrindo a nossa apresentação. Vamos lá. Tá um pouquinho devagar, pessoal, o programa é um pouquinho pesado. Tá lá. Enfim, processos de separação de misturas, não trabalharemos só esses conceitos, ficou como um tema geral, tá certo? Vamos lá. Pessoal, olha só, aqui nós temos uma tabela, né, de uma classificação geral aí das substâncias. Eu vou me deslocar um pouquinho aqui no vídeo para que vocês possam ver melhor, né, tudo que está passando aí no slide. Pessoal, quando eu trato do conceito de substância pura é a substância formada por um único tipo molecular, né? Uma única, ou ainda por um único tipo de átomo. Então, olha só, a substância simples, como substância pura, eu posso classificar, né? Tem uma subdivisão em substância pura simples e substância pura composta. Substância pura simples é aquela formada por moléculas que são, por sua vez, formadas por um único tipo de átomo. Tá. Substância pura composta é aquela formada por moléculas que, por sua vez, são formadas pela combinação de diferentes átomos. Fica um pouco vago. Então, eu acho assim, a parte mais legal desse momento da disciplina, dessa revisão, é você retomar exemplos. Olha só. Aqui, pessoal, nós temos o seguinte. Vamos lá, então. Ó, nós temos como substâncias, exemplos de substâncias simples, olha só. Cloro gasoso, que é formado só pelo elemento químico cloro. Carbono diamante, que é formado apenas pelo elemento químico carbono. Ferro metálico, lembrando, todo metal é formado, né, ele é representado apenas pelo seu elemento químico. Você não tem, por exemplo, Fe2. Zóio, mas eu vi Fe2O3 uma vez numa molécula, mas aí você não está trabalhando com o elemento na forma metálica, você está trabalhando com ele na forma composta, tá bom? Então, na forma metálica, eu quero representar, por exemplo, magnésio metálico, Mg, sozinho. Cálcio metálico, Ca. Potássio, K. Ok? Então tá bom. Pessoal, oxigênio, ó. Aqui o elemento está tampando, tá? Mas aqui eu acho que é o O2. É formado só pelo elemento químico oxigênio. Então, isso eu classifico como uma substância pura simples. Ou seja, ela é formada por moléculas que têm apenas
um elemento na sua composição. Belezinha? Então tá. Substância pura composta. Nós temos aqui, então, moléculas formadas pela combinação de 2 ou mais elementos. Por exemplo, bicarbonato de sódio, esse cara aqui, ó, ele é formado pela combinação, né, essa substância, esse sal, é formado pela combinação de sódio com hidrogênio, com carbono e o oxigênio. Aqui eu tenho sódio mais cloro, ó, o sal de cozinha, tá vendo? Eu tenho água. Então são substâncias puras, porque se eu tiver só água dentro de um copinho, eu já tenho esse sistema formado por uma substância pura, só tem H2O lá dentro, só tem um tipo molecular. Se eu tenho uma bexiga cheia só com oxigênio gasoso, eu tenho aqui um sistema formado por uma substância pura também, formada por um único tipo molecular. Só que, no caso da bexiga, eu tenho uma substância pura simples, porque só tem oxigênio na composição da substância. Aqui eu tenho uma substância pura composta, porque no copinho com água, porque eu tenho H2O, ou seja, eu tenho 2 elementos combinados formando um composto, tá bom? Aqui eu não tenho um composto, eu tenho uma substância simples apenas, né? Uma substância pura simples. Aqui eu tenho uma substância composta, tá? Para dizer que é substância pura, tem que existir apenas uma delas no frasco. Por exemplo, apenas NaCl, não pode estar misturado. Senão, a partir daí, eu tenho o quê? Nosso próximo passo, que é a mistura. Pessoal, a mistura ela é formada pela junção de 2 ou mais substâncias dentro de um mesmo sistema, de um mesmo copo Becker, de uma mesma bexiga, ou numa liga metálica. Eu tenho, por exemplo, carbono misturado com ferro, formando aço. Então, eu tenho o caso de uma mistura, tá bom? Uma liga metálica. Olha só, essa mistura ela pode ser classificada como homogênea. Cuidado, hein, pessoal? As misturas e os sistemas costumam dar muito problema. Porque a mistura ela é classificada em homogênea e heterogênea e os sistemas também podem ser classificados como homogêneos e heterogêneos. Cuidado! Se a pergunta for a respeito da mistura, ela vai ser classificada como mistura homogênea a partir do momento que eu observar a mistura e eu ter apenas uma fase, ou seja, um traço de continuidade. Eu tenho 2 ou mais coisas misturadas e eu não consigo separar nem visualmente, nem com o uso de um microscópio, uma coisa da outra. Então, um exemplo, água misturada com etanol. Aquele etanol do posto ele é misturado com um pouquinho de água. Você consegue separar visualmente a água do etanol? Se você conseguir, cuidado com a área 51, o pessoal vai vir te buscar, tá? Não dá para visualizar, não. Se você colocar no microscópio, também não vai rolar, tá? Água e sal de cozinha dissolvidos. Dissolve, deixa dissolvidinho, juntinho. Não dá para visualizar a olho nu e nem a microscopia. Ar atmosférico, você olha aqui agora, ó. Se você pegar só a fração gasosa, pegar um ar filtrado, porque o ar, ele é, na verdade, uma suspensão de poeira, grão de pólen, fragmento de pele humana, uma série de compostos sólidos pulverizados. Ele é uma suspensão. Aí só que é o seguinte, se você pegar o ar e filtrar, ó, ar atmosférico filtrado, só tem gás ali. Esses gases não são, você não consegue separar visualmente. Dica, toda mistura gasosa é homogênea. Tá? Toda mistura gasosa, se tiver gases, se você considerar condições ideais, você vai ter uma mistura sempre homogênea. Tá? Vamos para a mistura heterogênea, então. Ó, na heterogênea nós temos água e óleo. Se você observar, né, você vai observar nessa mistura de água e óleo, eu já vou citar o exemplo direto. Na mistura de água e óleo, você tem o óleo separado visualmente da água. Você não tem dúvida de que tem uma parte de cima que é formada pelo óleo, tem uma coloração diferente, ele é um espectro contínuo, né? Aquele pedacinho é só óleo e aquele pedacinho que está embaixo é só água. Então você tem 2 fases, ou seja, 2 espectros de continuidade dentro de um mesmo sistema que não conseguem se misturar, tá? Você tem um sistema, então, formado por 2 porções contínuas, que estão em contato, mas não se misturam. Então, nós temos, na verdade, uma mistura, porque os 2 estão no mesmo sistema. Por exemplo, no mesmo copo de vidro, eu coloco água e coloco óleo. Eu tenho uma mistura. Só que essa mistura não se junta perfeitamente, né? Então, é uma mistura heterogênea, porque visualmente eu já consigo separar. Zóio, tenho como exemplo aqui leite, tá? Leite eu não consigo observar, né? Olhar e separar o leite, mas se você colocar no microscópio, você consegue separar as gotículas de gordura, as
concentrações de proteínas de caseína, né, por exemplo. A água, que é o, né, o dispersor de todas essas partículas. E isso, se você assim, colocar no microscópio, você já vai conseguir separar, tá bom? Então tá, vamos lá então. Vou só dar um apagar aqui, senão isso daqui aparece no próximo slide. Tá? Vamos lá, gente. Ó, seguinte, mudanças de fase. Vamos tratar só do termo fase para ficar uma coisa mais natural, tá certo? E depois a gente trata da definição da fase, tá? Ó, mudanças de fase. Na verdade, você tem 3 fases, tá? Cuidado, estado físico é uma coisa, fase é outra, tá bom? Estado físico é uma coisa, fase é outra. Ó, no estado físico, pessoal, perdão, na fase, eu tenho aqui o seguinte, ó, a fase de sólido, a fase de líquido e a fase de gás, ou fase gasosa, tá bom? Geralmente, é propagado que esses conceitos são sinônimos perfeitos. Eles não são sinônimos perfeitos, tá? Eu posso ter 2 líquidos que visualmente tem um aspecto líquido, ele ocupa só o volume daquele, né? Ele não tem um volume próprio como tem o sólido e ele não é esparramado como o gás. Mas se eu pegar um líquido a 30 graus e um líquido a 25, eu tenho 2 estados físicos diferentes, 2 estados físicos diferenciados, porque o estado físico faz menção ao nível energético dessas moléculas, tá bom? Então é só uma condição formal, tá? O próprio vestibular costuma embaralhar esses dois e trazer como sinônimo mesmo. É só para deixar uma coisa mais técnica. Então tá, vamos lá, pessoal. Seguinte, quando eu tenho uma substância que é bem aquele do nono ano mesmo, sabe? Vamos retomar isso daqui, ó. Nesse sentido, partindo do sólido em direção ao gás, nós temos o seguinte, nós temos uns processos que envolvem aquecimento, ou seja, absorção de energia. Para sair do sólido e chegar no líquido, tem que absorver energia. Para sair do líquido, essa mesma substância, sair do estado líquido, né, da fase líquida e chegar na fase gasosa, tem que absorver também energia. O retorno, claro, o resfriamento, para você voltar essa substância, essa mesma substância, para o estado sólido, você precisa, na verdade, resfriar, ou seja, liberar esse calor. Então, a ida é um processo que absorve calor, é um processo endotérmico. A volta é um processo exotérmico, tá bom? Na ida, nós temos o seguinte, do sólido direto para o líquido, nós temos o processo conhecido por fusão, do líquido para o gasoso, a vaporização. E a vaporização, vou colocar um asterisco, tá? Depois a gente fala sobre ela. Do gasoso para o líquido, nós temos a liquefação, também trazida na literatura como condensação, quando ocorre de uma forma mais espontânea ao natural. E aqui nós temos do líquido para o sólido a solidificação. Lógico, do sólido pode saltar a substância de acordo com a condição de temperatura e pressão, de acordo com essas 2 variáveis. Eu posso submeter uma substância a um salto de mudança de fase direto do sólido para o gás? Sim. Posso estabelecer o mesmo salto do gás para o sólido? Sim, também. Pois bem, a ida do sólido para o gasoso, da fase sólida para a gasosa, é chamada de sublimação. A volta é chamada de ressublimação. Tá? É o que acontece, por exemplo, com o gelo seco na temperatura ambiente, ou ainda a naftalina, aquela que você coloca na gaveta, né, para espantar aquelas traças que são danadas para roer a roupa. Beleza? Lembra do asterisco da vaporização? Pois bem, vou tratar dele agora. Vaporização, pessoal, olha só. A vaporização, ela é subdividida, ela é um termo genérico, tá? Da passagem do estado líquido, da fase líquida, perdão, olha, o estado e a fase se misturando. Da fase líquida para a fase gasosa. Olha só, a vaporização envolve 3 conceitos. Os 3 envolvem passagem da fase líquida para a gasosa, só que de acordo com a velocidade você vai dar o nome. Quando é o processo lento, como que acontece nos rios e represas, você tem a evaporação. Ó, você tem aqui a evaporação. Quando é o processo acelerado que desprende bolhas, né? Nós temos a ebulição. Quando você leva, por exemplo, uma caneca ao fogo com água para poder preparar um café ou um chá. Ela começa a entrar em ebulição quando ela desprende aquelas bolhas, né? Leva à fervura. E aí, nós temos a calefação como terceiro e estado assim, a transformação da fase líquida para a gasosa é instantânea. É quando você pega, por exemplo,
né, acaba de desligar o fogão, o bico está bem quente. Você pega e dá só uma gotinha de água, ela bate, dá aquele chiado, faz tch. Esse tch é uma característica da calefação. Você não observa isso em nenhum dos outros dois processos, nem na evaporação, nem na ebulição, tá bom? Você tem isso só na calefação. É uma passagem quase que instantânea, muito rápida da fase líquida para a fase gasosa, tá bom? Vamos continuar aqui, pessoal. Olha só, aqui nós temos as curvas de aquecimento das substâncias. Vai um cafezinho aí? Ó. Soneira. Vamos lá, pessoal. Curva de aquecimento de substância pura. Olha só, aqui nós temos dois do que nós chamamos de patamares. Quando eu jogar se eu jogar uma lanterna aqui, ó, bem aqui no gráfico, o que vai acontecer? Ela vai projetar. Imagina que isso daqui é um palitinho, isso daqui é um vidro, ó. Isso aqui é vidro, isso aqui é vidro. E aqui é um palitinho de sorvete, ó, deitado. Se eu jogar uma luz aqui, ó, bem aqui, ó, bem ali no gráfico, o que vai acontecer? Ele vai projetar um ponto aqui e um ponto aqui. Porque esse palitinho, que é chamado de patamar, ele está horizontalmente distribuído, né? Os pontos aqui, eles são perfeitamente, eles são, como se diz, paralelos, perdão, eles são paralelos ao eixo X, eixo das abscissas, tá? Então aqui nas ordenadas eu vou ter uma projeção de um ponto, aqui também de um ponto. No caso, eu começo com a substância nessa parte aqui, ó, do gráfico, apenas no estado sólido, tá bom? Quando ela atinge esse pontinho aqui, olha o cursor lá, ó. Esse pontinho aqui, opa, volta. Esse pontinho, nós temos aqui o início do que nós chamamos de fusão. Então, esse aqui é o patamar da fusão, tá? Fusão. Então, durante a fusão, nós temos a passagem do sólido para o líquido. Então, começa o sólido, dá uma suadinha, ele vai passando de líquido, até que o sólido começa a boiar, vai virando minoria. A partir desse ponto, já tem aqui o término da fusão. Quando começa a subir a temperatura, nós temos o início do aquecimento desse líquido que permaneceu aí no frasco. Com esse aquecimento, uma nova temperatura é atingida, a temperatura ou ponto de ebulição. Então aqui, ó, por isso PF, ponto de fusão, PE, ponto de ebulição. Aqui eu tenho a ebulição acontecendo, ó. Então aqui começa a desprender a primeira bolinha, pum, desprendeu a primeira bolinha. Essa bolinha começa a chamar outras bolinhas, elas vão se projetando para cima e vai desprendendo uma massa, né, desse líquido na forma gasosa. Então, eu vou tendo uma passagem da fase líquida, aqui eu só tenho líquido, ó, líquido, começou a formar gás. Líquido mais gás, cada vez menos líquido, cada vez mais gás, até que chega um momento que aquela última gotinha vai embora. O que acontece? Sobrou só gás ali no sistema. O sistema começa a ganhar a temperatura de novo. Zóia, onde que vai parar isso daqui? Isso aqui vai parar no estado de plasma, né? Não vamos nem trocar ideia sobre isso aí, não. Nós vamos traçar nossa compreensão até a fase gasosa, tá bom? Pois bem. Se eu tenho a curva de aquecimento de uma substância pura, vamos comparar essa curva de aquecimento, ó, guarda isso aqui, eu tenho ponto de fusão e ponto de ebulição, ó, é retinho, tá vendo? É deitadinho, paralelo ao X. Olha como é que fica nas misturas. Epa! Upa, lelê. Vou até mudar de lugar de novo, ó, vou sair daqui para cá. Ó. Pessoal, aqui na mistura comum, nós temos o seguinte. Nós temos duas situações. Aqui, ó, a mistura comum é aquela que nós não temos aqui. Tá errado, tá, pessoal? Eu esqueci de corrigir na figura, tá bom? Mil perdões. Aqui não é PF, tá? Não é PF. Isso daqui é um FF. Seria uma faixa de fusão e aqui seria uma faixa de ebulição. Por que faixa? Lembra da projeção da luzinha aqui, ó? Vou voltar aqui para baixo para projetar a luz com vocês. Ó, eu projeto a luz. Pá, aqui no gráfico. Aqui é vidro, aqui é vidro, aqui é vidro. Vai deixar a luz passar. Tum, a luz passou. Só que aqui é o palitinho de sorvete que está inclinado. Vai projetar o quê? Um tracinho lá. Se eu juntar esse ponto com esse, eu tenho uma faixa. Por isso que é chamada de faixa de ebulição, que está lá em cima. E aqui eu tenho uma faixa de fusão, que está aqui embaixo. Então eu tenho só sólido. De repente, como se trata de uma mistura, né, esses sólidos apresentam temperaturas de fusão diferenciadas. Então nós temos aqui uma faixa diferenciada durante todo o processo de passagem do sólido para o líquido.
Quando tudo que tem ali naquela mistura se transformou em líquido, essa mistura de líquidos começa a ganhar temperatura, ganhar calor, e aí vai atingir, a partir desse ponto, de novo, uma nova mudança, né? Uma mudança de estado aqui, de fase, onde uma diagrama de fase é a mudança de fase, né? Começa a passar todo mundo para a fase gasosa, de líquido vai migrando para gás, tá bom? Até que todo mundo vira gás e os gases, essa mistura gasosa, começa a aumentar a sua temperatura pelo ganho contínuo de calor. Isso, aqui eu já passo a não ter mais dois patamares, eu tenho duas faixas, faixa de fusão, faixa de ebulição. Até aqui não tem problema. O problema começa aqui, pessoal. O problema que nós vamos solucionar, né? Olha só. Na mistura chamada de eutética, é só guardar assim, ó. Eutética, ebulição muda. Olha só, a ebulição, ela não é constante. Ela está sofrendo uma mudança, tá vendo? Ela muda. Ela começa num ponto, quando ela termina aqui, ó, depois de um certo tempo, ela começa nesse tempo, depois aqui ela termina, ó, a partir desse tempo. Nesse tempo, eu já tenho uma outra temperatura atingida, porque eu tenho uma mistura onde essa variação acontece, né? Esse não patamar acontece na ebulição. Agora, olha a fusão. A fusão dela é igualzinha da substância pura. As duas têm o mesmo ponto de fusão. Agora, aqui, eu tenho pontos de ebulição que são diferentes. Então, vai me dar uma faixa de ebulição. Na mistura eutética, eu tenho ebulição variando, fusão constante. Adivinha? A azeotrópica é aquela onde eu tenho a fusão variando e a ebulição constante. Se você guardar uma, você descarta, inverte para outra. Guarda assim. Mistura eutética, ebulição muda, fusão é constante. Azeotrópica, troca, fusão muda, ebulição constante. Tá bom? Eutética, ebulição muda. Eutética, ebulição muda. Beleza? Bora lá. Na comum, todo mundo muda. Na eutética, só a ebulição muda. Na azeotrópica, só a fusão muda. Bora! Galera, fase, conceito de fase, né? Ó, fase é o aspecto visual uniforme. Você fala, putz, como assim? Olha só, as misturas podem conter uma ou mais fases. Veja só, quantos aspectos uniformes eu consigo observar nesse primeiro frasco aqui? Vamos ver. Ó, nesse primeiro frasco, eu consigo observar o quê? Só um aspecto uniforme, ó. Só tem uma fase, portanto. Isso aqui tudo a mesma coisa, ó. Tá vendo? Poderia ser, por exemplo, uma mistura de água e sal, uma solução. É perfeito, né? Distribuído homogeneamente e tal. Vou ajeitar o cabelo aqui, pessoal. Agora, olha só. Aqui, nessa mistura, eu tenho duas fases, né? Poderia ser umas bolhas de um material, assim, que não mistura nem a pau. Poderia ser sei lá, metais, esferas metálicas, alguma coisa desse naipe dentro da água. Então, quer dizer, não mistura uma com a outra. E aí, lá dentro, visualmente, eu já consigo separar o que é essa esfera ou essa moedinha achatadinha aqui do restante do material que está em volta. Então, eu tenho essa fase azulzinha clara aqui, que é contínua, e esse marronzinho, ó, esse aqui é aspecto contínuo, esse aqui é aspecto contínuo, só que como é o mesmo material, eu chamo tudo isso de um aspecto contínuo só, tá bom? Então, eu tenho duas fases, essa das moedinhas e a outra fase que é a água que está em volta, beleza? Pois bem, olha só. Aqui eu tenho três fases. Esse contínuo, ele é contínuo até aqui. Parou, começou outro contínuo. Parou, começou outro contínuo. Uma fase, duas fases, três fases. Beleza? E aqui, quatro fases no próximo exemplo. Ó. Um que é formado pelas bolinhas, o outro que é formado por essa fase aqui. 3, 4 fases. Tá bom? Fase é cada faixa contínua que você consegue observar dentro do sistema. Se tiver uma faixa só, você tem aqui uma fase apenas. Duas fases. Três fases. Correto? Então, vamos lá, gente. Só apagar, porque se não apagar, já aparece no próximo slide de observação. Bora lá. Classificação dos sistemas, galera. É o seguinte. Nos sistemas, nós temos duas classificações. Lembra que eu falei das misturas? A mistura pode ser homogênea ou heterogênea. E o sistema? Também. Só que cuidado, aqui tem peguinha.
Tá? O sistema também pode ser homogêneo ou heterogêneo. Como assim? Se o sistema tiver uma única fase, agora eu vou pensar nas fases. Se o sistema tiver uma única fase, ele é homogêneo. Se ele tiver duas ou mais fases, ele é heterogêneo. Mas cuidado, isso dá a falsa impressão de que só as misturas podem formar sistemas heterogêneos. Só uma mistura heterogênea, por exemplo, pode formar um sistema também heterogêneo. É aquela máxima, ó. Toda mistura heterogênea está contida num sistema. O que é um sistema, afinal de contas? Vamos parar por aqui e vamos tentar definir isso. O que é um sistema? Um sistema é uma porção do espaço que eu estou observando naquele momento. Naquele momento, eu estou observando, por exemplo, um copo com água e óleo. Tinha café, agora tem água e óleo. Nesse copo, eu tenho duas substâncias formando duas fases. O óleo em cima, fase óleo, e a fase de baixo, água. Só que eles estão no mesmo sistema, o copo. O copo é o meu sistema. Então tá bom. É uma mistura heterogênea, logo é um sistema, o copo forma um sistema heterogêneo também. Agora, se eu tiver água e gelo, eu tenho só H2O. Eu tenho substância pura aqui contida. Só que a substância pura em fases diferentes. Fase sólida, por isso que é bom não confundir fase com estado físico. Fase sólida, fase líquida. Eu tenho duas fases, a partir de duas fases eu já tenho um sistema que é chamado de heterogêneo. E outra, visualmente eu enxergo o gelo boiando na água líquida. Gelo nada mais é do que a água sólida. Beleza? Então, cuidado. Toda mistura heterogênea forma necessariamente um sistema heterogêneo. Mas, se eu tiver dentro de um sistema a mesma substância, só que em estados físicos diferentes, fases diferentes, eu tenho também um sistema heterogêneo, tá? Mas aí se ele perguntar quantas substâncias tem no copo com água e gelo? Só. Uma só. Água. Só tem água. Beleza? É o que eu coloquei como observação nesse slide. E o sistema homogêneo? O sistema homogêneo é formado por mistura homogênea. Por exemplo, água e sal, água e açúcar. Só água. Só oxigênio. Uma barra de ferro puro, purificadíssimo. São sistemas chamados de homogêneos. Você não vê uma descontinuidade, né? Tudo é contínuo, é sempre a mesma coisa. Correto, gente? Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Pessoal, olha só. As misturas heterogêneas, elas apresentam aspecto descontínuo. Por exemplo, se eu pegar açúcar misturado com café, tem aspecto descontínuo. Você vê os pontinhos de café ali e o de açúcar do ladinho, coladinhos ali, mas eles não se misturam perfeitamente. Então, são uma mistura heterogênea, tá? E a separação dessas misturas envolve aí quase sempre um processo mecânico de separação. O que é um processo mecânico? Eu tenho duas classificações dos processos de separação. O processo pode ser mecânico ou o processo pode ser físico. Tá? O processo mecânico é aquele onde eu tenho uma separação da mistura usando um artifício, um aparato de separação onde nenhum item da mistura passa por mudança de fase. No processo físico é onde eu tenho a mudança de fase necessariamente. Por exemplo, uma filtração. Uma filtração é um processo mecânico. Eu só vou passar a mistura por um filtro, o filtro separa o que é maior do que é menor. O menor passa, tá bom? Então ninguém mudou de fase. De líquido para gás ou para sólido, ninguém mudou. Todo mundo que era líquido antes continua líquido. Sólido, gasoso, gasoso. Tudo bem? Agora, processo mecânico. Processo físico. Se eu tiver uma destilação ou uma evaporação, eu coloco água, por exemplo, para esquentar uma água com sal. Eu quero tirar o sal dali. O que eu faço? Eu deixo a água ebulir. Chega um momento que fica só o sal preso ali dentro. O que aconteceu? A água mudou de estado físico. Mudou. Esse negócio de estado físico vai dar problema. Mudou de fase, né? A água mudou de fase. Correto? Beleza. Bom, pessoal, nós vamos começaria aqui pelos slides, os processos de separação de misturas, mas eu vou fracionar isso em um próximo vídeo, correto? Então, nós vamos finalizar esse daqui por enquanto. E eu agradeço muito pela atenção de vocês, pela presença, né? Presença não, né? Eu espero que todos estejam presentes diante desse vídeo para apreciar essas informações que foram feitas com muito carinho, foram preparadas com muito carinho, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, pessoal.